Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. Sou muito grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a criação do ser humano. A criação do ser humano, Deus criou o ser humano e o vivificou, a sua imagem e semelhança. Então, foi o criar e o vivificar. A importância do ser humano na matéria fina e na matéria grosseira é fazer o elo de ligação. Essa seria a finalidade do ser humano. O criar o ser humano, possibilitar que o espírito humano viesse para a matéria grosseira, para poder ter o seu desenvolvimento. Então, a centelha espiritual, para vir para a matéria grosseira, foi necessário habitar um corpo de um animal desenvolvido ao máximo, para que houvesse essa condição. Então, esse animal desenvolvido ao máximo já estava preparado, foi sendo preparado, e a alma já estava na matéria fina, bem fortalecida para não receber influência. No período de gestação, vem então o espírito ocupando aquele corpo. A forma é diferente. Nós precisamos de ver assim que hoje não tem nada a ver com aquele ser humano que se dá o nome de ser humano primitivo. Ele já foi extinto. Mas o período de gestação é o mesmo período que existe no animal. A alma do espírito humano é diferente. Então o corpo de matéria fina do espírito humano é diferente. Então nós tínhamos que ter esse trabalho assim de ir observando que todas as observações que são feitas, que são catalogadas, não diz respeito ao procedimento que existe do desenvolvimento. Porque todas as catalogações que existem é da matéria grosseira. E nós sabemos assim que o desenvolvimento não está vinculado a tempo e espaço. Então o espírito humano é diferente. E é bom a pessoa ir observando assim, que normalmente em períodos anteriores e em períodos atuais, aqueles que têm uma capacidade diferente de usar esta capacidade e que muitas vezes usa assim naturalmente, antevendo as coisas. Então, esse antever quer dizer assim, no corpo que nós temos, que habitamos esse corpo de matéria grosseira, nós vamos usando esse corpo. Mas esse corpo está preso à norma do tempo e do espaço. Mas a parte interna do espírito que vivifica o corpo não está presa. E é bom a pessoa ir lembrando assim que tem muitas referências das pessoas perceberem a diferença que existe do corpo que está preso ao tempo e ao espaço e o espírito que não está preso ao tempo e ao espaço, que é aquela condição bem importante que existe da pessoa ter um pressentimento. É esse que nós damos o nome de pressentiu, que aquilo que ia acontecer ela viu antes e pressentiu como seria melhor. E tem muitas referências assim bem definidas, mas a definição mais comum que nós conhecemos todos os dias é na nossa moradia, com aquela que prepara a refeição. Tem a capacidade de mudar a norma do tempo e do espaço e de ver antes. A criação do ser humano. Então existe esta condição assim que nós precisamos de ir observando
que nós descemos de uma forma inconsciente. Nesse procedimento é milhões de anos. Não é um procedimento de um período, é de milhões de anos. E devido a isso também, nós não estamos presos à norma do tempo. Então a nossa vida interna é muito diferente da nossa vida externa. A criação do ser humano é bem importante assim, cada um ir observando o procedimento que ele tem que ter com ele mesmo. De lembrar assim que aquelas coisas importantes que a pessoa tem, que não está vinculada à norma do tempo e do espaço, muitas vezes ela não pode verbalizar, porque ela não é entendida. Porque aqueles que têm as capacitações, as qualidades, eles querem muitas vezes confirmar estas capacidades com aqueles que não têm. Então, essa condição assim de a gente encontrar-se uma referência no livro Na Luz da Verdade, de ficar fortalecido com o que a pessoa tem dentro dela, sem ter necessidade de explicar ou de verbalizar. Porque aquele que vai ouvir, ele não tem essa condição de fazer uma avaliação. Não tem aquela capacidade de fazer uma observação a mais. Porque todas as referências que nós conhecemos precisam de encontrar-se naquela condição de provar. Mas se nós tivéssemos uma sensibilidade melhor, nós veríamos assim que aquele alimento que foi preparado, aquela ou aquele, não tem como provar que ele mudou a norma do tempo e do espaço. Mas aqueles que recebem o alimento ficam felizes. Então é nessas coisas assim que a gente vai confirmando. Porque quando faz uma pergunta para esses que têm essas capacidades de mudar a norma do tempo e do espaço, que é possibilitando que o seu espírito manifesta, eles respondem de uma maneira bem simples assim. É como uma criança que responde. A criança no seu período ali de desenvolvimento de poucos anos, a gente pergunta para ela as coisas e ela responde, ela fala assim que ela sabe. E quando nós temos uma naturalidade dentro de nós, essa naturalidade a pessoa precisa de lembrar assim. Um processo normal. Então a pessoa já superou muitas coisas na vida, como por exemplo a ansiedade, o nervosismo. Ela já se encontra segura na sua caminhada pela matéria grosseira. Então ela possibilita a manifestação do seu espírito. E é bom a pessoa ir observando assim, porque precisa de encontrar-se numa condição de equilíbrio dentro. Então, as referências que nós ouvimos muitas vezes de ter paz, de ter uma segurança, então a pessoa precisa de primeiro ela ter o domínio das situações que ela está envolvida. Então ela tem o conhecimento, ela tem o começo, o meio, e ela sabe a conclusão, e ela sabe o tempo. Então toda época a pessoa precisa de ser assim muito cuidadosa e observando assim que a criação do ser humano veio de uma bondade do Criador, nos possibilitando assim que nós tivéssemos o desenvolvimento. E aquela condição que nós já ouvimos falar assim que os moinhos de Deus morrem devagar. Quer dizer que na paciência do amadurecimento, para mudarmos a fase. Então toda época, de períodos em períodos, quer dizer, esse período de mudança da fase de criança que nós tivemos, que gastou milhões de anos para termos a possibilidade de ter o amadurecimento, então também agora tem a mudança novamente. E essa mudança nós sabemos assim que existe, porque dentro de cada um de nós já passamos por essas mudanças, por essas transformações. Então aquele que se encontra seguro com o livro Na Luz da Verdade, com a perspectiva dentro dele, então esse também tem a possibilidade de sobreviver às transformações. O ser humano na criação tem essa condição bem importante. Nós tínhamos que lembrar assim, que todas as vezes que nós colocamos o corpo na cama para o repouso, nós vamos para a matéria fina. Tem aquela referência assim, que a pessoa primeiro tem que ter paz, porque
Se ela encontra-se muito preocupada, a gente vê assim que no caso de criança pequena, ela está envolvida ali no seu período de escolinha, então ela sonha com aqueles colegas, ela brinca, ela sorri. O adulto é igual. Então, aquela referência que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono, então quer dizer assim, aos seus foi presenteado, quer dizer, durante o período do repouso, a pessoa teve que ir nos centros de ensinos. Então quer dizer que ela que teve que ir. Então nós sabemos assim que para todas as coisas da nossa vida, ela que teve que ir. No caso da criança, quando ela manifesta aquilo que está acontecendo no seu período de escolinha, que ela verbaliza, ela não saiu daquele ambiente ali. Ela estava tão envolta que ela ficou no ambiente do seu repouso e aquelas preocupações, aquela satisfação, ela continuou ali com ela. Porque quando sai do ambiente do repouso, existe uma condição bem importante de ter tido um sono profundo. Então a pessoa tem que ter esta condição também. Então o adulto precisa de lembrar o tipo de sonhos que ele está tendo e qual é o procedimento que ele precisa de ter para ter sonhos melhores. Então as referências, a pessoa sabe assim que nós ficamos impregnados com todas as nossas vivências durante o dia e com todas as nossas perspectivas para o futuro. Então a confiança de vivermos mais o dia a dia, de nos encontrarmos mais seguros conosco mesmo, para que nós tenhamos a possibilidade de melhorarmos. Então, aqueles animais desenvolvidos ao máximo possibilitou esta condição, o espírito já se encontrava na matéria fina, fortalecido para que não recebesse influência e pudesse ocupar aquele corpo no período da gestação. Hoje, nós sabemos assim que o procedimento da gestação é o mesmo procedimento que existe nos animais, mas o que vivifica os corpos é o espírito. Quer dizer que é diferente. É isso que nós precisamos de ter bem presente dentro de nós. A importância que existe quando a pessoa está presa à matéria grosseira. Ela não tem segurança. Então as pessoas precisam de lembrar assim, que através da astúcia, do raciocínio, ela pode burlar tudo. Mas quando tem um procedimento assim, nós vamos confirmando assim com aqueles nossos conhecidos que nos ascenderam, que nos antecederam. Quer dizer, aqueles conhecidos, aqueles que se apresentavam sempre de uma forma coerente, apresenta-se na velhice com uma maneira boa, um jeito bom, uma consideração. Aqueles que não apresentaram durante a sua vida, valorizando as coisas de matéria grosseira, e possibilitando assim que aquele valor fosse o principal, devido a esse desvio de energia, também para o seu corpo de matéria grosseira, faltou o equilíbrio da energia que funciona no corpo. Então, normalmente apresentam na velhice sem o domínio das funções e sem ter a saúde. Então, toda a época da nossa vida, nós tínhamos que nos encontrarmos assim, lembrando que nós vamos voltar para a matéria fina. E nós vamos para a matéria fina no grau em que nós nos encontramos. Porque nós sabemos assim que existem níveis, que é o caso daquele comandante e daqueles comandados. E daquele comandante ainda tem um superior. Então, na matéria fina é igual. No procedimento que nós tivermos, que nós viemos a ter e que precisa de entender assim, não está relacionado somente com atos, está relacionado também com o jeito que nós pensamos, porque nós utilizamos da energia que o Criador colocou na criação com os nossos pensamentos. Utilizou erradamente a nossa maneira de viver, não cumprindo os mandamentos e aquela referência bem importante que Jesus trouxe, que aquilo que a pessoa quer é aquilo que ela precisa de fazer para o outro.
Então, quer dizer, devido a esse comportamento, então na matéria fina nós vamos para o nível que nós plantamos. Se foi coisas boas, então nós vamos para um nível melhor. Se não foi coisas boas, nós vamos para aquele nível, daquela maneira, daquele comportamento. E voltar para a pátria do espírito. É isso que nós precisaríamos de entender. Essa é a finalidade do espírito humano na matéria grosseira. Fazer o elo de ligação entre o espiritual e a matéria fina, para que ele viesse a ter também a possibilidade de ter uma ascensão. Então, a nossa vida, ela é assim, é da nossa responsabilidade tudo o que nós fazemos. E é bem importante que a pessoa pode falar assim que ela não percebeu, mas o Criador possibilitou para todos. Tanto faz para aquele que tem muito recurso financeiro ou para aquele que não tem recurso financeiro, porque muitas vezes a pessoa acha assim que as coisas externas é porque a pessoa é evoluída. Não é isso, a evolução. Tanto é que quando a pessoa fica velhinha, ela passa todos os bens que ela adquiriu para outros. E que muitas vezes esses outros que agora são beneficiados, falam assim que a pessoa está demorando para morrer. Então, a nossa finalidade seria fazer o elo de ligação. Então, esse elo, a gente vai observando assim, quando é feito, bem feito, quando em todas as maneiras, quando cuida do animal, que aquele animal tem uma obediência, quando faz aquelas plantações ou aquele pequeno jardim. Então, esse elo de ligação. Então, essa compreensão que precisaríamos de ter. As coisas materiais nós vamos valorizando a mais, mas as coisas materiais, quando valoriza a mais, também a pessoa fica sem saúde na velhice. Esse equilíbrio. Então, essa ligação com a matéria fina e a ligação com o espiritual, para que nós tivéssemos uma condição bem importante de melhorar o ambiente em que nós nos encontramos e ter aquela segurança no período da velhice, de fazer o transpasse, de mudar de plano, aquela naturalidade, de fazer a observação das referências que nós recebemos. Então a pessoa já se encontra envelhecida, aquele que fez um determinado curso, que não tem ainda nenhuma experiência e vivência, agora está dando o direcionamento. Então, essa confusão que nós fazemos de achar que a pessoa, porque fez o curso, agora ela pode fazer aquela maneira de querer orientar. Isso é um descuido dos que se encontram mais envelhecidos. E aquela referência bem importante assim, né? Que se a criancinha pequena, ela sabe o que ela quer. E nós perdemos essa condição. Então, como é que nós vamos voltar para a matéria fina? Como é que nós vamos voltar para o espiritual, que é a nossa pátria? Se nós perdemos a referência, se agora qualquer pessoa venha nos dar os seus pareceres, porque fez um curso, nós tínhamos que lembrar assim de uma maneira geral, porque aquele fez um curso, agora ele está ministrando aquele curso, porque ele fez as capacitações para ministrar aquele curso. Não quer dizer que ele tenha vivência de ter tido o amadurecimento. Isso a gente vai observando assim. Aquele pai, aquela mãe, que muitas vezes não teve muitos cursos, mas desenvolveu maneiras de serem considerados. É isso que nós precisaríamos de ter, esses valores diferentes. Então, a finalidade do espírito humano na matéria grosseira é fazer esse trabalho de valores que são valores eternos. A criação do ser humano. Então o espírito humano foi desenvolvendo, depois veio para a matéria fina. De uma forma que ele ficou tão fortalecido que não recebeu influências. Então, quando aqueles animais primitivos encontravam-se numa condição de amadurecidos, porque na evolução de todas as espécies tem o amadurecimento. Se não tem uma transmutação, uma transformação, então ele extingue. Então entrou
para habitar aquele corpo em gestação um espírito humano. E esses espíritos humanos que puderam habitar esses corpos dos primeiros seres humanos sobre a Terra, eles eram tão sensíveis, intuitivos, que não recebiam influência daqueles que foram o que geraram. Então estava bem claro assim que eles perceberam que eles não eram os seus pais. Essa coisa boa assim, que nós precisaríamos de ter esse cuidado. Então toda época a vida é assim, descuidou, transgride, descuidou, fica para trás, descuidou, vai receber a avaliação daquele menos qualificado. E essas qualificações a gente vai observando assim. Aquele empregador agora tem muitas reuniões com os seus comandados, então ele está sem saber para dar os direcionamentos. Durante um tempo aquela empresa ainda mantém-se, mas aqueles que agora estão participando das reuniões e apresentando as direções, na sequência ele sabe que ele é qualificado, porque ele agora está dando as direções, então se ele dá a direção, ele está qualificado para trabalhar para ele. Então a vida apresenta assim, e nós tínhamos que ter esse cuidado com os conceitos antigos que nós recebemos. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer os ensinos e nós temos que saber a direção que nós precisamos de seguir. Esse segmento, isso é físico, isso é verdadeiro. Então, aquela condição bem importante assim, daquela naturalidade de possibilitar assim que as diferenças. Então os primeiros seres humanos tinham esta condição assim de ver que aqueles animais que possibilitou que viéssemos para a matéria grosseira foram extintos também. E que hoje muitos e muitos pesquisadores veem assim que não temos nada a ver com o chamado homem primitivo. Não temos mais nada, porque houve também uma evolução dos corpos, e enquanto o outro houve uma extinção. Então o corpo humano atual é muito diferente. Então o que nós temos em relação aos animais é o processo de gestação, que é o mesmo procedimento que existe. E quando o espírito habita o corpo daquele que está sendo formado, tem os primeiros movimentos. A força que nós precisaríamos de ter é melhorar o ambiente em que nós nos encontramos para melhorar o plano de matéria fina. Porque se nós conseguíssemos melhorar o plano de matéria fina, nós saberíamos assim que todas as coisas primeiro acontecem na matéria fina. Fica bem fácil assim de uma ou outra criança falar para a mãe daquilo que ela está pressentindo. E no período da tarde acontece. Antes. Quer dizer que se nós estivéssemos mais voltados para os ensinos, nós veríamos assim que seria antes. Então, ver o procedimento que precisaríamos de ter para mudar antes aquilo que precisa de ser mudado. Então, a nossa vida está relacionada assim. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, se nós formos para um plano melhor, é porque nós fizemos um trabalho de merecer essa ida para um plano melhor. Se nós não formos para um plano melhor, então nós fizemos nada. Porque, independente de qualquer coisa, a vida tem um movimento. Quer dizer, se a pessoa mexeu, a gente vai observando assim, aqueles estudos que se fazem com os camelos. Então o camelo, ele tem um movimento de quando tem a tempestade, então ele faz um movimento e aí vai ficando por cima da areia. Quando termina a tempestade, ele está por cima da areia. Então ele já tem essa qualidade, ele já trouxe essa qualidade pelo fato de ele habitar aquela localidade. Então, na nossa vida interna, é o mesmo procedimento. Nós tínhamos que desenvolver as condições, as capacitações, para perceber que é a vida interna é que tem um valor. Porque
Se nós vemos os nossos familiares, os nossos conhecidos na velhice, sem segurança, para fazer o transpasse, quer dizer que vão arrastando o corpo de qualquer maneira e vão achando assim que pode esperar um pouco, então todas as vezes que nós fizermos uma observação assim, nós vamos confirmando assim. Porque esperou um pouco não quer dizer que a pessoa melhorou. Então ela continua tendo os mesmos procedimentos e as mesmas transgressões do período anterior. A criação do ser humano. Então é essa condição bem importante. Deus criou o ser humano segundo a sua imagem e o vivificou. Então o criar e o vivificar. Então são dois atos. É isso que nós precisamos de ter presente dentro de nós. E nos possibilitou toda a época da nossa existência o começo do certo e o começo do errado. Se a pessoa tem muito recurso financeiro ou se ela não tem recurso financeiro nenhum, ela tem a mesma capacidade. Então aquela condição bem importante assim, né? Que a única coisa que o espírito humano não reclama é do juízo. O juízo quer dizer atos ponderados. Então todos nós sabemos assim que a pessoa sempre fala é que tem muito juízo. Quer dizer que todos os atos dela são ponderados. Mas se nós observarmos, os atos que nós tínhamos que fazer uma observação é de como nós estamos convivendo conosco. Qual é o procedimento que eu estou tendo para compreender o meu mundo de matéria fina? Qual é o procedimento que eu tenho durante o dia para que eu vá para uma região da matéria fina que me impossibilita trazer as recordações das informações, das instruções que eu preciso para o meu trabalho. É isso que eu precisaria de perceber. Então aquela condição dos atos na matéria grosseira serem ponderados, tá bom, mas não é suficiente, porque eu tenho os meus pensamentos e os meus sentimentos que atuam na matéria fina. É isso que nós precisaríamos de ter bem presente dentro de nós. Então toda a nossa vida é nossa responsabilidade. Aquela condição bem importante do trabalho que foi feito com aqueles animais, que eles tiveram de ter o seu desenvolvimento, o amadurecimento, para que a centelha espiritual pudesse entrar naquele corpo, para que os espíritos humanos pudessem vir para a matéria grosseira e ter o desenvolvimento. Então, habitar um corpo de matéria grosseira tem essa relação também. O espírito fica fortalecido. E se nós habitarmos direitinho, quer dizer assim, cumprindo os mandamentos, tendo a compreensão correta, então nós vamos ficar fortalecidos e nós vamos nos elevarmos. Quer dizer que nós vamos para a parte da matéria fina que nos possibilita ir qualificando. Porque de período em período a gente conhece uma ou outra pessoa que fala que as limitações que ela tinha na profissão que ela executava foi no período do sono, com os seus sonhos, que ela foi aprendendo a ver como era melhor executar aquelas funções. Ter o conhecimento que precisaria de ter na execução daquelas funções. Toda época, cada um é que tem que fazer o trabalho com ele mesmo, de ir observando o procedimento e observar assim. Se eu tenho um procedimento bom, aquele que recebe esse procedimento fica feliz. Consequentemente, no período seguinte eu lembro desse procedimento e também fico feliz. Quer dizer que a harmonia. Então aquela condição que existe, as pessoas acharem assim que a felicidade é tudo. Não tem como nós nos encontrarmos na matéria grosseira com essa diversidade de seres humanos que existem, ser feliz. Então a felicidade é um procedimento interno que vai dando uma sustentação quando a pessoa vai tendo um aprofundamento nos estudos. É isso que nós precisaríamos de entender. Aprofundou-se com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, independente de qualquer coisa, a pessoa começa a ser feliz. É isso que é importante na vida de todos, nos tornarmos felizes por nós mesmos. E aquela complementação que existe, a pessoa sabe assim que no período seguinte é possível. Nesse período seguinte, quer dizer, na matéria fina.
O livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição da pessoa ir percebendo o procedimento que ela precisa de ter e de percebendo o procedimento do desenvolvimento. Então, aquela condição bem importante dos animais que foram desenvolvidos para poder ter a possibilidade do espírito humano ocupar aquele corpo para que eles tivessem o amadurecimento. Estuda o livro Na Luz da Verdade.